O nome da série que eu começo hoje é O Entendimento do Reino de Deus. E a primeira mensagem de hoje é as chaves do reino. Vamos começar lendo o texto de Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O povo de Israel tinha uma compreensão muito clara sobre confrontação entre reinos. Israel sempre esteve no meio de guerras. Israel foi dominado por muitos reinos, pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. Então eles sabiam que eles estavam em guerra. Agora, o interessante é que nessa conversa que Jesus tem com os discípulos, que acaba precipitando, quando ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí eles responderam: uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que é João Batista ou um dos profetas, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? E Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi o homem que te revelou isso, não foi a carne e o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo, o teu nome Petros, que no original significa pedregulho, uma pedrinha, mas a declaração que você acabou de fazer aqui é a rocha sobre a qual eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe, gente, Jesus claramente está apresentando que nós de fato vivemos numa guerra entre reinos. Só que a guerra na qual estamos inseridos não é contra romanos, contra gregos, contra persas ou contra qualquer reino humano, é contra o império das trevas. Então, de fato, Jesus está apresentando uma realidade que já era corriqueira dos judeus, mas ele traz algumas revelações importantes aqui que eu quero apresentar-lhes. Quantos de vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande começou a sua caminhada para conquistar o mundo com 18 anos de idade, e com 30 anos ele já havia dominado praticamente o mundo inteiro. Mas a grande vitória de Alexandre não é marcada simplesmente pelo território que ele conquistou. A vitória de Alexandre é maior porque ele conseguiu transformar a mentalidade de todos os povos que ele conquistou. Ele aculturou, ele helenizou o mundo. O mundo se tornou um mundo com uma visão grega. E até hoje nós ainda temos muito da mentalidade grega que foi divulgada, disseminada por Alexandre o Grande. Agora, como é que ele fez isso, irmãos? Além de levar o seu exército poderoso, ele levava juntamente consigo um grupo de homens notáveis, importantes, influentes, chamados de apóstolos. Apóstolos significa literalmente enviados. Mas quem eram essas pessoas? Eles eram políticos, filósofos, professores, eles eram guerreiros, eles eram sacerdotes, de maneira que quando eles tomavam uma nação, eles levavam também a sua maneira de pensar. Isso foi tão extraordinário que o mundo passou a falar a língua grega. No tempo de Jesus, os judeus falavam grego, desde os mais sábios até os mais simples, por conta deste trabalho de influência,
de transformar a mentalidade dos povos que eram conquistados. Pois bem, quando Jesus usa esta figura de apóstolos que seriam enviados para o mundo, o que ele queria ensinar? Ele queria ensinar que o papel da igreja, não era simplesmente pregar o evangelho, tirar as pessoas do inferno. Era o papel de transformar as vidas que eram conquistadas pelo evangelho. Amém? Então entenda uma coisa: existe uma guerra que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra contra o poder das trevas. Mas eu quero lhes contar uma boa notícia: esta guerra já foi vencida por Jesus. E eu quero lhes dizer uma coisa: tem muita gente que me pergunta, pastor, por que é que Deus pôs o diabo aqui? É para nos atormentar? Não, meus irmãos. O diabo veio aqui antes do que nós. Desde que ele caiu dos céus, ele está nesse lugar. Deus colocou a igreja aqui para atormentar o diabo. Não é o diabo que vai entrar e invadir o nosso terreno. Somos nós que fomos chamados para invadir o seu terreno e transformar este mundo, atormentando a ele. Amém, igreja? Este é o chamado da igreja, de implantar uma cultura, uma mentalidade de libertação. Ou você faz parte do império das trevas, ou você faz parte do reino do Filho do seu amor. Agora, não basta ter o nome escrito no livro da vida, não basta ter a salvação, é necessário ser transformado na mentalidade do reino, para que você e eu cumpramos o chamado de Deus, o chamado de transformarmos o mundo. Quando você vê a televisão, você fica assustado, pois eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está transformando a nação brasileira. Existem vidas sendo transformadas, as igrejas estão crescendo, estão ficando pequenas, porque o reino dos céus está invadindo o reino das terras e está transformando. Amém? Glória a Deus. E você faz parte desse reino. Na mensagem de hoje, portanto, eu quero lhes apresentar algumas chaves, porque no diálogo de Jesus com os discípulos, ele fala que nós precisamos usar as chaves que nos foram dadas, chaves que abrem portas e que fecham portas, chaves que abrem as janelas dos céus para termos os recursos que vêm de Deus, e chaves que fecham a porta para proibir o usurpador de entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, onde você estiver. Você é um embaixador de Deus para chegar e transformar aquele ambiente. Amém? Quantos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Diga amém. Algumas chaves eu quero apresentar para vocês hoje, porque o tema da mensagem de hoje é as chaves do reino. E cada semana, irmãos, você vai receber uma palavra de revelação e de autoridade, de poder. Se você tomar posse destas palavras, eu quero te dizer que a tua vida vai ser transformada, em nome de Jesus. A primeira chave é que Deus quer que nós tenhamos sucessos. E para isso, ou sejamos bem-sucedidos, né? Porque sucesso não se tem, sucesso se alcança. É mais um substantivo do ser do que do ter. Então, Deus quer que você seja bem-sucedido. E Ele diz: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aonde começa o comando, irmãos? No céu ou na terra? Aonde, irmãos? Na terra. Repita comigo: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Em outras palavras, a ação começa primeiro na terra. É a terra que vai atrair as bênçãos de Deus, amém? Então os recursos inesgotáveis
que estão à disposição da sua disposição, são recursos que precisam da tua ação. Então, ainda que você tenha lutas, Deus quer que você entenda, a vontade dele é que você seja bem-sucedido. Agora, para que nós sejamos bem-sucedidos, nós temos que estar envolvidos na missão de implantar o reino. Amém? Eu quero dar 2 textos para provar que o propósito de Deus não é que você seja um fracassado, que o propósito de Deus é que você seja bem-sucedido em qualquer área da tua vida. Um texto do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Diga falar. Antes medita nele dia e de noite. Diga meditar. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Diga fazer. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E no Novo Testamento, João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seja no Velho, seja no Novo Testamento, a vontade de Deus é que você seja bem-sucedido. Vida abundante significa o quê? Amor abundante, alegria abundante, saúde abundante, recursos abundantes, paz abundante. Tudo isto está à tua disposição se você entender e crer no propósito de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu negócio, para a sua igreja e para a nossa nação. Amém? Agora, por que será que a maioria das pessoas vive numa mesmice? Tudo continua do mesmo jeito, os mesmos problemas, a mesma insatisfação. Por que isso acontece, irmãos? Por que a gente vê tantos crentes amargurados, tantos crentes que não vivem exuberantemente? Porque você precisa entender que todas as bênçãos que estão no céu já te foram concedidas. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Elas já estão lá, mas para que você as receba, você tem que crer, viver, meditar, falar e usar as chaves para que essas bênçãos venham até você. Amém? A segunda chave de entendimento que nós precisamos ter é que há razões para que a gente não tenha sucesso na vida, ou para que não seja bem sucedido. Eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos, que dizem o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O apóstolo Paulo, primeiro, ele fala de uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Todos os heróis da fé do capítulo 11, que viveram e enfrentaram todas as lutas, mas foram vencedores. Ele está dizendo: do jeito que estes camaradas venceram, vocês também podem vencer. Mas a vida cristã é como uma corrida, como uma carreira. E você tem que se preparar para ela, para correr bem, para chegar e atravessar a linha no final da tua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Se você não se preparar para ela, você pode ter o teu nome escrito no livro da vida, mas viver como um derrotado. Eu quero ilustrar melhor isso aqui. Marcos, vem cá. Esse jovem, ele gosta de workout, de malhar, está sempre
tirando fotografia, dizendo que está lá fazendo exercício. E eu, como vocês estão vendo, não faço muito essas coisas. Vem cá. Eu quero propor uma corrida entre mim e ele. Quem que vocês acham que vai ganhar? Quantos aqui apostariam a sua vida em mim? A corrida é a seguinte, irmãos. Nós vamos dar uma volta nesse palco aqui, ó. Vamos sair daqui do púlpito, vamos correr, descer as escadas, passar aqui na frente, subir as escadas. Quem chegar aqui primeiro, bater no púlpito, ganhou. Vivo? Quantos aqui apostam em mim? Levante a mão. Quantos apostam no Marcos? Ô, irmãos, magoei. Fique tranquilo, irmão, essa guerra já está vencida. É o seguinte, ó, Marcos, você vai ficar aqui do meu lado. Eu vou falar, preparar, apontar já. Dá tudo que você tem. E eu vou ganhar de você. Preparar, apontar, já. Parará, para. Volta aqui, não valeu. As regras são minhas, irmãos. Eu estou com o microfone, eu que faço as regras. Na corrida que tem aqui, ele está dizendo que tem corredores que estão correndo com peso extra. Eu vou pedir, Davi, né? Vem cá, Davi. Já foi batizado hoje, já está entrando aqui na mensagem. Porque eu sou o corredor que estou correndo do jeito que Jesus manda. Agora o Marcos, ele vai ter que correr com o Davi nas costas dele. Pode subir que ele é forte, ele faz musculação. Estão prontos para a corrida? Preparar, apontar, já! Para. Ainda não acabou, não. A Bíblia está dizendo que além de peso tem embaraço. Eu vou pedir para o Kiko vir aqui fazer o papel do embaraço. Interceda, meu irmão, porque essa corrida já está ganha. Davi pode subir nas costas dele de novo. E o Kiko vai segurar o braço dele com toda a sua força. Você não vai deixar ele correr, tá bom? Estão preparados? Preparar, apontar, já! Gente, essa corrida está muito fácil. Estou chegando para a vitória. É o final dos 42 quilômetros. Coitado do Marcos. Dá uma salva de palmas para os nossos atores aqui, gente. Valeu, Davi. Que coisa, né? Mas foi isso que Paulo falou. O que pode impedir de você correr a corrida cristã de maneira a chegar e cruzar a linha? Bem sucedido. Estou ofegante aqui, viu, irmão? A Bíblia fala de dois impedimentos. Fala de peso e de embaraço do pecado. O peso necessariamente não é um pecado. Pode ser uma preocupação, um sentimento de inferioridade, viver debaixo de medo, não ter coragem de ousar, por entender o chamado de Deus, por não entender a autoridade de Deus. E isso muitas vezes retém o indivíduo de viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Mas além disso, existem embaraços pecaminosos, pecados mesmo, pecados de ódio, de ressentimento, de pornografia na vida moral do indivíduo. E Paulo está dizendo que para que você corra esta carreira de maneira a ser bem sucedido e cruzar a linha,
Você tem que se desvencilhar disso tudo e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Querido, Satanás quer que você pense que o erro, que o pecado que você cometeu não tem perdão. Mas eu quero te dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Satanás quer que todas as marcas que foram adquiridas na sua vida por pessoas que te diminuíram, te acusaram, que apontaram as suas incapacidades, que estas marcas sejam trocadas por um entendimento do amor de Deus e do grande valor que você tem para a obra dele e para o seu reino. Eu quero te dizer que hoje, enquanto estou pregando para vocês aqui, o mundo está sendo transformado pela palavra de Deus que está sendo pregada por jovens que foram transformados. Sabe, gente, eu estava nos Estados Unidos e eu vi o testemunho do Marcelo. Está aqui de novo. Eu chorei de ver. Marcelo foi um homem que durante quantos anos, Marcelo? 30 anos. Foi viciado em crack, irmãos. Vivia pedindo dinheiro para as pessoas na rua para usar drogas. Mas um dia ele foi alcançado por Jesus. E aquele homem que era um viciado, aquele homem para quem todo mundo olhava e dizia: esse daí não tem jeito, ele se tornou um pregador do Evangelho de Cristo. O reino de Deus entrou na sua vida e transformou a sua história. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, porque Ele está operando hoje. Hoje Ele está fazendo. O Marcelo foi tendo a sua restituição. Sabe quem trouxe o Marcelo para a igreja, irmãos? A filha dele de 14 anos. Essa moça linda, fica de pé. Você imaginava que Jesus ia fazer uma coisa tão linda assim? E trouxe o homem com cocaína dentro do bolso, irmãos. Crack. Diz que ele chegou em casa, jogou fora e nunca mais usou, pelo poder da palavra de Deus. Os estudiosos do comportamento diz que o indivíduo que usa crack mais de 2 vezes está viciado para o resto da vida. Este homem usou há 30 anos e Jesus o libertou pela palavra numa só vez. Amém, igreja? Esse é o poder da igreja. Se desvencilhe do embaraço e do pecado que te segura, para que você possa correr a carreira que Deus te deu. Amém? Terceira reflexão que eu quero fazer sobre esse texto é apresentar para vocês algumas chaves poderosas para o sucesso na tua vida. E eu comecei dizendo: você precisa crer que Deus quer que você seja bem-sucedido. Porque se você não crer, nada do que Jesus tenha feito valerá na tua vida. E eu quero apresentar cada uma dessas chaves como uma lei que rege o mundo espiritual. Porque o mundo, irmãos, ele tem leis. Por exemplo, quantos de vocês sabem que existe uma lei chamada lei da gravidade? Você pode entender ou pode não entender, mas essa lei rege a tua vida. Antes que Newton descobrisse a lei da gravidade, ela já existia. Só que hoje, quando os homens entendem o seu funcionamento, eles podem usar a lei da gravidade a seu favor. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje eu vou dar para vocês algumas leis que vão destravar na tua vida o poder de Deus e o conhecimento. Então tomem posse. A primeira lei é a lei da capacidade. Em Mateus 25, versos 14 a 25, Jesus conta uma parábola que todo mundo conhece, mas eu vou ler porque tem gente que não entende, que nunca ouviu e vai ouvir pela primeira vez. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Portanto, devolveu 10. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esta parábola primeiro ensina que Deus dá talentos para todo mundo. Para uns 5, para outros 2, para outros 1. Deus dá segundo o propósito, mas todos recebem de Deus talentos. Repita comigo: Deus me deu dons, me deu talentos. Agora a parábola também ensina que a utilização desse talento depende de você. O que recebeu 5 negociou, ganhou mais 5 e deu os 10 para o Senhor. O que recebeu 2, negociou, ganhou mais 2, devolveu 4. Mas o que recebeu 1, ficou com medo. Falou: meu Senhor é muito duro, Ele é severo. Ele ceifa onde Ele não semeou. Eu vou enterrar e vou devolver para Ele, porque eu tenho medo de perder. Para os 2 primeiros que usaram os talentos, sabiamente Ele disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que Ele está ensinando? Que quando você usa dos talentos que Deus te deu, Ele vai te dar recompensa e ainda vai te parabenizar, e você vai ter satisfação, alegria, gozo proporcionado por Deus. Mas aquele que não se vale do talento porque tem medo, ou porque olha para as circunstâncias e dá desculpas, este vai ser reprovado. E a Bíblia diz, na sequência da conversa, que aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, porque não administrou bem, até o que tem será tirado. A primeira lei que você precisa entender, meu querido, é que você é filho de Deus e foi feita a sua imagem e semelhança. Ainda que você tenha tido uma história de fracasso, de abuso, de críticas exacerbadas, ainda que a tua experiência tenha sido ruim, você ainda é um filho de Deus, que tem a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez com poder de criação, com poder de prosperar em cada trabalho que você fizer. Quantos creem nisso? Quantos querem crer nisso e viver essa palavra? Então a lei da capacidade diz que você pode ter mais talentos ou menos talento que outra pessoa, mas Deus te deu uma porção para que através dela você seja bem sucedido. Eu fiquei pesquisando algumas das leis do sucesso que o mundo apresenta. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram falar da lei dos 80-20? Essa lei dos 80-20, irmãos, diz que o seu resultado, 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. Tem uma outra lei que diz assim, que é a lei do 16, 40, 60. Já ouviu falar dessa? Essa lei diz o seguinte, que aos 16 anos, você se preocupa muito com o que os outros pensam de você. Aos 40 anos, você não dá a mínima para que os outros pensam de você.
E aos 60 anos, você descobre que ninguém está pensando em você. Estou brincando. Mas é mais ou menos o que faz com que muitas pessoas façam escolhas erradas na vida, né? Mas uma coisa é certa: se você entender que Deus deseja que você seja bem-sucedido, e você tiver uma mentalidade, uma visão de buscar o propósito de Deus na sua vida para o reino, e se deixar usar nos seus dons, Ele vai te prosperar. Amém ou não? Agora, há uma diferença muito grande em estar interessado no sucesso e comprometido com o sucesso. Porque quem está interessado no sucesso faz o que pode, o que é conveniente para ser bem-sucedido. Mas quem está comprometido com o sucesso faz o que tiver que ser feito. Quantos aqui estão dispostos a ser bem-sucedidos? Você fará o que for necessário para isso. Se você estiver comprometido, meu querido, com o chamado de Deus, de ser um implantador do reino de Deus nesse mundo, tudo que você precisar, diga: tudo que eu precisar, o Senhor vai me acrescentar. Mas está disposto mesmo? Vai ter guerra. O reino das trevas vai se levantar. O diabo vai cirandar. Agora você pode pedir desculpa e chorar e botar o rabo no meio das pernas e ir embora. Dizer: não deu, não consegui. Ou você pode cair e se levantar tantas vezes quantas forem necessárias. Amém? A Bíblia diz assim, que o homem vencedor, ele cai muitas vezes, mas em todas elas o Senhor o levanta. Amém, irmãos? Você não vai deixar de cair, vai haver quedas, mas você pode dizer: eu me recuso a permanecer caído, eu vou me levantar e eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Quero contar uma ilustração que não é verdadeira, mas é ótima. Um pai de gêmeos estava num leito de morte, e ele chamou os filhos e falou: olha, eu tenho 3 presentes para dar para vocês. 2 vocês vão receber, o terceiro só vai receber quem fizer a escolha certa. O primeiro presente é fácil de dar e fácil de receber. Tem a ver com amor. Eu vivi amando vocês e eu estou dando este dom para vocês, de amar e receber amor. É fácil de dar e fácil de receber. O segundo presente é fácil de dar e difícil de manter. Tem a ver com dinheiro. Eu vou dar tudo que eu tenho de herança para vocês, mas manter depende do seu esforço. Agora, o terceiro presente só recebe quem fizer a escolha certa. E o filho falou: tá bom, pai, mas qual que é a escolha que a gente tem que fazer? Ele falou: vou fazer a seguinte proposta. Ou você vai receber $1 milhão agora, nesse momento que eu estou falando, eu faço cheque. Ou você vai escolher receber 1 centavo hoje, que vai sendo dobrado a cada dia por 31 dias. O que vocês preferem? O primeiro filho falou: fácil, quero $1 milhão. Pegou o dinheiro, o cheque, já ligou para uns amigos. Um amigo que era contador falou: ó, você precisa me ajudar a administrar uma grana que eu recebi. Procurou um corretor, já alugou uma sala, comprou móveis, montou um staff para poder administrar o dinheiro. No final do mês ele tinha $650 mil. Tinha gasto 350 mil e ainda não tinha feito nada. O segundo filho falou: eu quero 1 centavo. O primeiro filho falou assim: você está louco, rapaz? 1 centavo? Ele falou: 1 centavo. No primeiro dia ele tinha 1 centavo, no segundo dia 2 centavos, no terceiro dia 4 centavos, no final da semana 64 centavos. No final da segunda semana ele tinha $81. No final do 10º dia ele tinha $655. O primeiro irmão continuou dizendo: coitado, eu vou receber o terceiro presente. Mas no final da 4ª semana, o segundo filho já tinha $1.342.000. No final de 30 dias ele tinha 5 milhões. E no final de 31 dias ele tinha $10.737.000.
Sabe qual é a lição? Qual é a moral da história? É que fazer as coisas diariamente aumenta a sua capacidade. O terceiro filho recebeu o terceiro dom, presente, que é a sabedoria. Meu querido, quando você olha para uma pessoa que é bem-sucedida, você pode ter duas atitudes: invejá-la e dizer: ih, ladrão, roubou muito para chegar aí. Ou você pode se inspirar por ela, dizer: se ele pode, eu posso também. Agora tem um detalhe: ninguém chega ao sucesso em nada na vida, seja na vida pessoal, seja no casamento, seja na vida profissional e na vida espiritual, se não se dispuser a caminhar para ele todos os dias, tomando pequenas decisões e fazendo pequenas coisas que vão agregar valor, que vão mudar o seu caráter. E um dia, quando ele chegar lá, você vai olhar e perguntar: o que é que você fez? Ele vai contar para você todas as lutas, as quedas, os levantamentos e todas as atitudes que ele teve durante toda a sua vida. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Tome a decisão hoje, nunca é tarde. Moisés foi chamado para a grande obra da vida dele aos 80 anos. Nunca é tarde para você mudar. Deus tem um chamado para você, de ser um proclamador do Evangelho de Cristo. Se você se dispuser a andar na vontade de Deus, saiba que a capacidade Ele já te deu, mas a decisão de caminhar e de trilhar os caminhos corretos é tua. Não pensa que você vai ganhar na loteria, ou vai ganhar na loteria. E não existe esse negócio de casaram e foram felizes para sempre. Isso é Disney, meu irmão. A vida real não é assim não. Se você quiser ter um casamento bem sucedido, vai ter que trabalhar muito, dia a dia, para vencer as pequenas coisas que existem no relacionamento, ou não? Se você quiser ser bem sucedido na sua vida profissional, saiba que você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar muito, todos os dias. E a vitória virá para aqueles que perseveram. Os bem-sucedidos não são necessariamente os mais talentosos, mas são aqueles que decidem a cada dia fazer o que tem que ser feito. Quantos aqui querem estar comprometidos com o sucesso? Então saiba que Deus vai te mandar fazer coisas que você vai ter que fazer. A segunda chave, que diz respeito a uma outra lei, é a lei da autoridade. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, presta atenção nisso aqui: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, Deus está dizendo que você é parecido com Ele. Diga assim: eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Querido, você não sabe o que isso vale. A Bíblia diz que o diabo caiu, deixou de ser um anjo de luz, porque ele quis ser igual a Deus. Aí ele virou um demônio e caiu, e veio parar na terra. E um dia Deus decide criar uma criatura, que diz assim: eu vou criar esse camarada, chamado Adão, porque no hebraico Adão vem de Adamá, que é terra. Eu vou criar esse camarada e vou botar minha imagem nele. O diabo falou: eu já odeio esse camarada desde criancinha, porque eu queria ser que nem Deus, ele me jogou para baixo. Mas ele vai fazer a sua imagem e semelhança. O diabo ficou nervoso. Eu quero dizer para você que tem 7 bilhões de pessoas nessa terra, que Deus fez a sua imagem e semelhança. E a humanidade está aqui, ela é atormentada pelo diabo enquanto ela não descobre que Deus nos chamou para atormentar o diabo. E que a Bíblia diz que quando você entende o reino de Deus, não é o diabo que vai estar na porta da igreja, mas é a igreja que vai estar na porta do inferno.
E a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, diga eu creio. E ele diz: façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio, diga autoridade, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem para ter autoridade sobre o mundo, para ser cabeça e não ser causa. A autoridade é fundamental para o sucesso. A sua autoridade determina a área que você controla. Satanás é usurpador. Ficou com inveja, tentou a Eva. Quando Eva cedeu, ela passou a autoridade para o diabo. Só que, meu querido, Deus mandou um segundo Adão, Jesus. E esse enfrentou o diabo e obedeceu a Deus até o fim. Eu estava refletindo sobre isso essa tarde. E sabe o que foi grave na dúvida do homem quanto à vontade de Deus? Porque ele desobedeceu a Deus e obedeceu à voz do diabo. Faça isso, coma daquela fruta. Então, quando o homem decide desobedecer a Deus e obedecer ao diabo, ele transfere a autoridade e passa a viver de maneira miserável na terra. Mas quando o homem se rende a Jesus, Jesus diz assim: agora você não é mais daquele reino. Você não faz mais parte do império das trevas, mas você faz parte do reino do Filho do seu amor. Você é filho de Deus. E a partir de agora, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão para o mundo inteiro e toma de volta o que é meu. Entenda uma coisa, meu querido. Se você quer pai não tomar autoridade sobre a tua família, o diabo vai usurpar e vai tomar. Se você não for autoridade espiritual na vida dos seus filhos, o diabo vai ser. Se você não entender a autoridade no teu negócio, se você ficar olhando para as circunstâncias e ficar declarando palavras de derrota, o diabo vai entrar e vai cirandar no teu negócio. Mas se você disser: eu sou filho de Deus e o meu negócio você não tem autoridade, sai daqui, porque este negócio é do Senhor. Se você tomar a autoridade, a tua prosperidade não dependerá das circunstâncias. A nossa prosperidade não depende do presidente que está lá. A nossa autoridade depende do Senhor Deus. Amém? Você está entendendo, igreja? A área que você controla depende da tua área de autoridade. Satanás é usurpador, mas Jesus tomou de volta a autoridade que ele nos roubou, em nome de Jesus. Jesus foi enviado a esse mundo para cumprir um propósito. Ele enfrentou muita guerra. Houve momentos que faltou comida, houve momentos que ele enfrentou demônios, houve momentos que ele enfrentou oposição, mas em todos os momentos ele usou de autoridade. Quando o mar quis matá-lo e matar os discípulos, e ele estava no barco, ele mandou o mar parar, mandou o vento parar, e parou. Quando faltou comida, recursos, enquanto ele estava pregando, ele falou para os discípulos: vamos trazer comida para esse povo aqui. Mas como, Jesus? São 5.000 homens. Tinha ali 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou aquela comida para todo aquele povo. Quando ele chegou na outra margem, em Gadara, que tinha 2 homens endemoniados, ele expulsou aqueles endemoniados. Autoridade. Meu querido, Jesus, quando ele foi para o céu, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, agora é com você. Senhor, mas como? Toda a autoridade me foi dada. Por isso, vai no meu nome, e essa autoridade será dada a você. Querido, onde essa igreja chegou, o bairro mudou. Quando nós chegamos na Vila Leopoldina, meus irmãos,
O bairro da Vila Leopoldina era um lugar cheio de caixarias, cheio de moradores de rua. Bastou a igreja vir para cá, começaram a vir os prédios de alto padrão, e esta região foi mudada porque a Igreja Batista Palavra Viva chegou nesse lugar. Mas não foi simples não, fizemos guerra espiritual, íamos para as ruas. Amém, aplauda o Senhor. Você tem que tomar posse e entender o teu chamado. Sabe por que a igreja muitas vezes está apanhando o diabo? Porque está choramingando e não assumindo o seu papel de autoridade. Deus nos deu esta autoridade. A autoridade que foi dada para Adão foi dada para Jesus, e Jesus a manteve, a conquistou e passou para nós. Há uma definição de sucesso que diz o seguinte: ninguém é bem sucedido se não tiver um sucessor. Jesus foi bem sucedido porque ele preparou sucessores, e faz 2000 anos que a igreja invade o terreno das trevas e transforma as nações por onde passou. Amém, igreja? Hoje, nesse momento, existem pessoas sendo libertas do poder das trevas no mundo inteiro. Quantos aqui querem tomar posse da autoridade que o Senhor tem para a sua vida? A terceira lei, que é uma chave também, a lei da expectativa. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Aqui ele está falando de duas coisas, de expectativa e de fé. Vou falar primeiro de expectativa. Quando você espera muito uma coisa, você caminha para ela, você trabalha para ela, você se prepara para ela. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem que era muito bem sucedido, tinha tudo, ele chamava Jó. E um dia Satanás entrou e cirandou na sua vida, ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele fez a seguinte declaração: o que eu temia me aconteceu, me sobreveio. Era um camarada que tinha tudo, mas tinha medo de perder. Irmãos, durante muitos anos eu tive medo do futuro, porque eu vim de uma história onde eu vi o meu pai perder tudo, e aquilo marcou a minha vida. E Deus teve que fazer uma obra de restauração na minha vida, para que eu não tivesse medo de perder. Porque quando meu pai perdeu tudo, ele não era do Senhor ainda, não tinha rendido a sua vida ao Senhor. Quando ele se converteu, Deus fez coisas extraordinárias na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: não tema o futuro, porque no seu futuro Deus está. Não olhe para o futuro com medo, olhe para o futuro com esperança, porque as maiores coisas que vão acontecer na tua vida ainda não aconteceram, estão para vir. Você crê nisso, meu irmão? Quantos aqui creem que Deus ainda tem reservado coisas lindas, maravilhosas para a tua vida? Pode dar um grito de júbilo e dizer glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Vamos ser transformados pela palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ninguém vai ter fé se não esperar primeiro. Você começa a alimentar a expectativa e a esperança, aquilo se transforma em fé. E quando a fé acontece, as janelas do céu se escancaram. Os psicólogos dizem que 85% das nossas ações são resultados das nossas expectativas. Você age de acordo com o que você espera. A quarta lei, ou a quarta chave, é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Todo mundo, meu irmão, manifesta o que crê, quer seja na abundância ou na escassez. Em 1983, não faz tanto tempo assim, um homem chamado Cliff Young bateu um recorde da corrida de 600 quilômetros na Austrália. Essa corrida existe na Austrália.
Ele bateu um recorde que ninguém achava que podia ser batido. E detalhe, ele bateu por 36 horas. Você vai dizer, puxa, ele era um super atleta. Não, era amador e tinha 61 anos. Pastor, você está contando uma mentira? Não, é verdade. Mas o que aconteceu? É que todo mundo acreditava que a melhor maneira de correr essa corrida era correr 18 horas e dormir 6 horas. Todo mundo fazia assim. Só que ninguém contou isso para ele. Ele foi fazer a corrida e ele correu do jeito que ele achava melhor. Ele corria o máximo que ele podia, descansar um pouquinho. Daqui a pouco começava a correr de novo. Ele simplesmente destruiu o recorde, porque ele acreditou que aquela forma era a melhor. E era a melhor. Depois que ele bateu o recorde, aquele paradigma caiu. E aí muitos outros quebraram o recorde dele, simplesmente porque eles acreditavam numa mentira. O diabo quer que você seja um fracassado por acreditar na mentira, que a tua vida depende das circunstâncias, que a tua vida depende só dos teus talentos. Eu quero te dizer que existe uma palavra que se chama favor de Deus, que faz você caminhar mais do que 1000 anos num só dia, se você entender o propósito de Deus para a tua vida e o teu chamado. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus quer abrir portas para o seu povo, mas você tem que entender o princípio da fé. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que você tem no teu coração é muito pouco. Deus é poderoso para fazer muito mais, conforme o poder dele que opera em nós. Amém? A quinta lei, ou a quinta chave, é a lei da atração. E aqui eu volto a citar o texto de Mateus 16, 18 e 19. Porque o texto está dizendo o seguinte: olha, eu estou dando autoridade, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja tem um chamado de invadir o inferno. Não é o inferno que vai ficar na porta da igreja, e os crentes tudo com medinho, ai meu Deus, misericórdia. É a igreja que vai invadir as portas do inferno. Ele diz o seguinte: vou dar chaves para vocês, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Deus é um Deus que honra a sua palavra. Você crê nisso, irmãos? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma área que eu dificilmente falo. Você sabe que eu nem gosto de falar de dinheiro, mas eu passei por uma situação agora, há poucos meses atrás, no mês de abril, eu recebi um telefonema de um amigo muito querido, amigo da família. Ele e a esposa são muito amigos meus e da Lília. E ele me disse: Lamartine, eu nunca teria coragem de pedir nada para você, mas eu estou diante de uma situação muito grave, e só tem 2 pessoas que eu tenho coragem de pedir. Uma é você, e uma outra, um outro amigo comum nosso. E ele me pediu uma quantia, irmãos, que eu não tenho. Eu não tinha esse dinheiro, era muito dinheiro. Eu falei para ele: olha, quase que falei o nome do cara, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou dar um jeito, e eu vou arrumar esse dinheiro para você. Só que é o seguinte: eu não vou te emprestar, eu vou te dar. Mas ele falou: não, eu quero pagar, em julho eu te pago. Eu falei: não quero te dar esse peso. Se você não conseguir pagar, você vai ficar constrangido comigo, eu vou te dar esse dinheiro. Irmãos, eu fui me virar. Eu me virei para levantar o dinheiro, e depositei o dinheiro na conta dele. Eu falei para a Lília: Lília, eu não sei como é que nós vamos pagar isso, porque eu não vou pedir para ninguém. Eu não sei de onde vem. Em julho nós vamos ter que viajar para os Estados Unidos. Eu tenho um monte de coisas para pagar lá, de contas que eu tenho para pagar lá.
Deus proverá, mas eu não podia deixar meu amigo naquela situação. E eu orei: Senhor, a minha provisão vem de ti. No mês seguinte, no mês de maio, uma pessoa falou: pastor, Deus tocou no meu coração para fazer um depósito para você. Dá o número da sua conta. Ah, irmão. A pessoa fala: vou fazer um depósito. Eu falo: vai me depositar uns R$2.000. Quando eu fui ver a conta, era R$30.000. Falei: gente, quem em sã consciência dá um presente desse? Mas não era ainda todo o dinheiro que eu tinha. Fomos para Israel. E lá em Israel, no último dia que nós fizemos um culto de gratidão, a gente sempre tem esse culto todos os anos. Dona Pina está aqui, ela estava presente. Uma irmã chegou no meu ouvido assim, eu estava lá na frente, ela falou assim: eu senti de Deus de fazer um levantamento de oferta para você. Aí eu falei: não quero. Fiquei constrangido. Aí a Lília: que é isso? Deus está querendo te abençoar, está dizendo não. E aí me pressionaram ali, eu falei: tá bom, mas aí pedi desculpa. Ó, gente, isso nunca aconteceu. Fizeram lá, eu fiquei constrangido. Na saída ali, 2 pessoas me disseram assim: olha, pastor, Deus já tinha tocado no nosso coração lá no Brasil. A nossa oferta nós já depositamos antes de sair nessa viagem. E quando ele falou o valor, os 2 falaram o valor. Sabe, meu irmão, somando o dinheiro do presente com as ofertas que eu recebi, dava o dobro do que eu tinha dado. E o Espírito Santo falou comigo: no meu reino nunca vai faltar recurso. Então eu estou te dizendo aqui, meu querido, não tenha temor de viver pela fé. Porque se você viver pela fé, todas as portas abertas necessárias na tua vida serão abertas pela chave que Deus vai botar na tua mão. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, porque Ele é maravilhoso. Isso nunca havia me acontecido. E Deus falou comigo depois que eu fiz as contas das ofertas que foram dadas lá em Israel, a oferta do aniversário e mais os 2 depósitos, era o dobro do que eu tinha me disposto a semear na vida de um irmão. Chaves abrem portas e fecham portas. Satanás sempre vai te tentar. Quer você creia, quer você não creia, você está em guerra. Se você não se valer das chaves do reino de Deus, não é você que vai invadir o terreno dele, é ele que vai invadir o teu terreno. Se você não tomar autoridade como pai na tua casa, Satanás vai usurpar e vai ser autoridade sobre os seus filhos. Se você não tomar autoridade no teu negócio, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, Satanás vai entrar e vai cirandar. Mas quando você crê na palavra de Deus e diz: arreda-te da minha vida, você não tem essa autoridade. A 6ª lei, ou a 6ª chave, é a lei da correspondência. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que existem 2 mundos. Quando ele fala século, aqui a palavra no grego é cosmos. Fala de mundo, de visão cosmológica. Ele diz assim: existe um mundo exterior, que todo o tempo está tentando aculturar as pessoas à sua maneira de viver. A mentalidade deste mundo é uma mentalidade inimiga de Deus. Entenda isso. O chamado da igreja não é ficar parecida com o mundo para ser aceita pelo mundo. O chamado da igreja é transformar o mundo. Então, não tenha vergonha de ser crente, porque ser crente é bom.
Não fique sendo transformado, amoldado. A primeira fala em não vos conformeis, é literalmente a pessoa que vira um camaleão. Vai estar no meio das trevas, ele parece com eles. E lá no fundinho ele diz, não, mas eu não sou. Esse tipo de gente não muda a história dos outros. Mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então de duas ou uma. Ou você está sendo amoldado ao mundo, ou você está transformando o mundo. O Marcelo aceitou Jesus há quanto tempo, Marcelo? 4 anos. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Hoje teve mais 4, né? 28 pessoas deixaram de estar amarrada pelo diabo, pelo testemunho dele. Sabe aquela pessoa que você ama, que quer que seja de Jesus? Aquela pessoa, ela não quer a tua religião, ela quer ser transformada por um Deus que transforma você primeiro. Que religião, meu irmão? Vamos combinar, ninguém quer ter a do outro, é que nem time de futebol. Eu tento ser corintiano, mas não dá. E olha que eu amo meus netos, mas quando eu vejo o Corinthians lá no fundinho, eu falo, quero que perca. Aí eu falo, não, Jesus, mas o Enzo vai sofrer. Tá bom, o senhor pode fazer um golzinho. Mas quando o outro faz um gol, eu quase falo em línguas. Não dá, está nas entranhas. Vai, Verdão. Mas não tem mundial. A gente anda na verdade, tem que reconhecer. Por que eu falei isso mesmo? Bom, o que eu quero dizer, ou você se amolda, ou você transforma. Deus quer que você seja um indivíduo que seja instrumento de transformação. Você tem que viver o Evangelho, tem que crer no Evangelho. E não tenha medo, porque a promessa de Deus é que você vai ser luz. Você vai brilhar. Deus vai te levantar nos lugares altos. Porque quando você é colocado nos lugares altos, as pessoas vão te enxergar. E vão te enxergar e você vai poder dizer, eu estou aqui porque Deus fez isso na minha vida, amém ou não? Quantos creem, pode dar uma salva de palmas para Jesus, diga eu creio. O que Paulo está dizendo é que o que acontece no mundo exterior depende do que está dentro de você. Se você assumir a forma do mundo, e o mundo influenciar quem você é por dentro, as tuas ações serão exatamente iguais às do mundo. Mas se o Evangelho mudar o teu interior, então você vai ser um indivíduo instrumento de transformação. Quero contar uma história verídica. Uma jovem de 30 anos, que cresceu num lar abusivo, onde ela só recebeu críticas, reprimendas, não teve amor, não teve toque, não teve encorajamento. Cresceu com muito sentimento de inferioridade, era muito tímida. Essa jovem um dia estava voltando de umas compras, se envolveu num acidente, onde ela chegou quase morta no hospital. Ela se recuperou, mas após a recuperação ela tinha perdido completamente a memória. Essa história é verídica. E os médicos fizeram de tudo, ela não lembrava de nada, não lembrava do marido, nem dos filhos, nem de nada. Ela recuperou completamente a sua saúde, mas permaneceu sem lembrar absolutamente nada, de nada antes do acidente. E por conta disso ela começou a estudar muito sobre amnésia. Se apaixonou de novo pelo marido, pelos filhos. Estudou demais e começou a ser convidada para falar em congressos médicos a respeito de amnésia. E aquilo começou a mudar quem ela era. Começou a ficar confiante, ia pregar nos lugares, as pessoas aplaudiam, falavam de quão boa ela era no assunto. E aquela mulher que tinha uma atitude completamente de medo, de timidez para com a vida, se tornou uma pessoa confiante, alegre, simplesmente porque não lembrava de nada
nenhuma marca que o mundo lhe fez por 30 anos. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui não estão precisando de uma amnésia dessa? Ela não era daquele jeito. Ela se tornou daquele jeito, pelo ambiente que ela viveu. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai. Deixa as críticas para o mundo. Beija seus filhos, encoraja seus filhos. Fale que eles são bons. Repreenda o que tiver que repreender, mas elogie. Fale coisas boas para ele. Eu vivi durante muitos anos. Meu pai tinha muito dinheiro, perdeu tudo, e eu vivi numa cidade pequenininha onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. E as pessoas vinham, teu pai é caloteiro, eu saía na mão com eles. Minha mãe chegava, filho, não liga não, estão tudo com inveja de vocês. Vocês são mais lindos, mais inteligentes, mais talentosos. Irmãos, isso foi uma blindagem na minha alma. Porque eu cresci, e quando eu me converti, o trabalho que o Espírito Santo teve que fazer na minha vida é menos, Lamartine. Você não é tudo isso que você está achando. Mas, sinceramente, eu prefiro ter que lutar contra isso do que ter que lutar de, eu não posso, eu não consigo, será que vai dar? E aqui o Espírito Santo está me mandando dizer para você, você é filho de Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é extraordinário, é um ser extraordinário que Deus quer usar neste mundo. Amém, igreja? Amém, igreja? Não seja você alguém que olhe para você e tenha pena de si mesmo. Porque Deus te criou com um propósito excelente. Não existe uma obra de Van Gogh, nem uma composição de Bach, nem uma construção de Niemeyer que se compare com a obra-prima que você é. Quando Deus te fez, Ele te dotou de talentos, de características da tua personalidade que são lindas. E Deus quer que você brilhe para a glória do seu nome. Satanás te odeia, porque ele sabe que se você crer, o teu potencial vai se transformar em realidade. Tem muita gente que passa a vida inteira, ele é um grande potencial e não vira nada. Deus está te dizendo, se você crer e agir, vai se transformar aquilo para que Deus te criou. Amém, igreja? A lei da correspondência nos ensina que para conhecermos a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável, precisamos ter uma mente renovada. Quero contar uma última história que fala do tempo nos Estados Unidos, logo depois da depressão, do crash da bolsa em 29. Duas empresas de sapato decidiram ampliar o mercado e procurar mercados externos, porque dentro dos Estados Unidos a crise estava brava. Então eles decidiram mandar 2 funcionários, cada um mandou um funcionário para um país na África, para fazer uma análise do mercado e ver se tinha espaço para eles venderem os seus sapatos. O primeiro funcionário odiou a missão, não estava a fim de ir, tinha outro propósito, mas foi, porque tinha que ir. O segundo funcionário adorou a missão. Falou, vai ser uma oportunidade de conhecer uma nova cultura, um novo país, e foi. Ambos passaram uma semana estudando o lugar. E no final daquela semana eles escreveram um telegrama. O primeiro, aquele que não gostou da viagem, escreveu o seguinte telegrama: essa viagem foi um completo desperdício. Não existe mercado de sapato nesse país. Ninguém usa sapatos. O segundo camarada, aquele que estava animado, ele escreveu assim: viagem maravilhosa, o mercado é ilimitado, ninguém usa sapatos. Como é que podem duas pessoas verem a mesma situação e terem um approach
completamente diferente como esse. Henry Ford, o fundador da Ford, o criador do automóvel, ele escreveu uma frase sensacional que diz o seguinte: quer você creia que você pode, quer você creia que você não pode, você está certo nos dois casos. Entendeu ou não? Quer você creia que você pode, quer você creia que você não pode, você está certo nos dois casos. O seu mundo interior modifica o seu mundo exterior. Deus não nos chamou para ser cristãos de segunda classe. Deus não é um Deus excludente que tem um propósito de bênçãos para uns e para outros não. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é um decreto. São leis que valem em qualquer dimensão. E se você crer e andar nestes princípios, você vai ser bem-sucedido nesse mundo. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ser luz do mundo e sal da terra. Em tudo que você fizer, será bem-sucedido.